É isso aí. Agora nós vamos partir aqui nesse encontro para a análise de sensibilidade financeira. Vamos agora colocar em prática e utilizar algumas técnicas já vistas em outras aulas. Então, muita atenção. Neste encontro, nós vamos utilizar a nossa calculadora. Já deixa aí no jeitinho a sua HP para que nós possamos, então, fazer e executar os exercícios na parte prática da nossa aula. A ideia é apresentar a você dados referentes à análise de sensibilidade financeira, assim como fazer uma análise na variação do VPL, que é o valor presente líquido, observando todos os cálculos envolvidos nesse processo por meio do exercício prático e da interpretação de resultados. Agora é hora de interpretar. Então, nós vamos utilizar o método de análise de sensibilidade como instrumento aqui auxiliar nos processos de tomada de decisão. Então, é exatamente nesse sentido agora a nossa visão. Então, fique atento, vamos perpassar aí, revisar alguns conceitos importantes antes de entrarmos na parte prática. O que é a análise de sensibilidade? É considerada um importante instrumento utilizado na modelagem financeira e nos processos de tomada de decisão. A análise de sensibilidade permite a compreensão do modo como as alterações nas variáveis de entrada podem impactar a saída de um modelo ou de um processo decisório. Então, é uma etapa necessária para a avaliação da confiabilidade dos resultados. É uma análise que vai avaliar o quanto é a sensibilidade de um cálculo, por exemplo, de valor presente líquido em relação às variações de informações que são complementares a esse cálculo, sendo que essas informações podem ser referentes ao tamanho, à participação de mercado, à empresa analisada, ou mesmo o preço dos produtos que estão sendo comercializados, entre outras variáveis. E como nós estamos aqui fazendo referência do VPL em comparação com outras variações de mercado, vamos relembrar o que é o VPL. O VPL, ou valor presente líquido, é uma técnica superior e robusta e até considerada como uma técnica sofisticada de análise econômica e financeira de investimentos, uma vez que considera os fluxos de caixa ao invés dos lucros, descontando de forma correta o fluxo de caixa ao utilizar uma taxa apropriada, que pode ser chamada de TMA, que é a taxa mínima de atratividade, ou uma taxa de custo de oportunidade, também pode ser chamado, e em alguns casos, quando o VPL se torna nulo ou zero, podemos até utilizar a TIR como taxa, tá? Que é a taxa interna de retorno. Portanto, Gitman assinala que não se deve utilizar os lucros contábeis em análise de investimentos, pois não representam fluxos de caixa. Então, para análise de investimento, nós devemos utilizar o fluxo de caixa real, certo? Ou seja, vamos aqui estar trabalhando com o regime de caixa, que indica entradas e saídas efetivas de caixa. Aí sim, nós podemos utilizar como dados para uma análise de investimento. Então, você percebe que agora nós vamos entender o quanto a utilização do VPL, o quanto as suas variáveis podem ser sensíveis ao que acontece no mercado. E para que isso fique mais claro, vamos a um exemplo prático. Aqui nós estamos falando da companhia Betts S.A., que produz e comercializa porcas e parafusos. As previsões de fluxo de caixa estão apresentadas na tabela 1, a qual nós vamos analisar. E ainda iremos considerar as informações complementares da Betts, que são receitas, despesas, fluxos de caixa,
antes do imposto de renda, conforme a próxima tabela. Então, começando aqui, antes de nós verificarmos a tabela, tem algumas informações também que são extremamente importantes. Primeiro, o investimento inicial do projeto em análise é de R$1.500.000. Já anotem aí no rascunho de vocês, o qual tem uma vida útil de 5 anos, estando então totalmente depreciada ao término de tal período, devendo ser substituída. O custo de oportunidade é de 10%, certo? Então, esses são a análise inicial que nós temos que fazer agora. Diante disso, agora sim, nós vamos olhar aqui a nossa tabela, as demonstrações de resultados da BETS, certo? Então, veja, nós temos 5 anos em análise, temos a receita operacional, que está variando aqui de 900.000 a 600.000 no 6º ano, menos as despesas que estão fixadas aqui a R$100.000, nós vamos ter o fluxo de caixa antes do imposto, ó, 900 menos 100 é 800, 1 milhão menos 100 é 900, 800 menos 100 é 700, 700 menos 100 é 600, 600 menos 100 é 500. Qual é o valor da depreciação? A depreciação, ela está aqui em 200.000, certo? Então, a depreciação ela é linear e ela vai sendo depreciada ao longo do tempo até zerar no final, já que estamos considerando que é um equipamento que vai ter vida útil de 5 anos. 800 menos 200, nós temos o lucro antes do imposto. Assim, em todos os períodos. Quando nós deduzimos o imposto, que está variando aqui de 150.000 no primeiro ano a 75 no segundo, nós chegamos então ao lucro líquido. 450.000 no primeiro ano, 525.000 no segundo, 375 no terceiro, 300.000 no quarto ano, 225.000 no quinto ano. Ok, mas nós temos aqui na segunda tabela mais algumas informações que também são importantes. Por quê? Porque nessa tabela nós vamos observar as receitas da empresa, né? E assim, o que nós verificamos aqui? Que tudo essas receitas que nós vimos na tabela anterior, ela depende da participação do mercado, do tamanho do mercado, do preço do produto. Então, é isso que está na tabela 2, certo? Veja, quantidade aqui do que nós vamos precisar, né? Então, olha só, vou voltar aqui para você ver a informação. A companhia produz porcas e parafusos e nós vimos na primeira tabela a previsão do fluxo de caixa e na segunda nós estamos analisando aqui informações importantíssimas. Então, qual que é a quantidade de porcas e parafusos em questão? 100.000. Aí nós temos aqui que a participação no mercado é 50% e o tamanho do mercado em unidades é 200.000. A receita de vendas, nós temos aqui porcas e parafusos vendidos. Aqui nós temos o preço da unidade, cada porca e cada parafuso, certo? Então, nós temos aqui a receita de vendas de 900.000, a participação no mercado, certo? Porque o tamanho do mercado é 200 e nós vamos participar com 50% sendo 100. E cada porca ou parafuso é vendido a R$ 9,00. Na próxima tabela, nós temos as estimativas de receitas projetadas pela venda de porcas e parafusos pela BETS S.A. Então, nós temos aqui 3 cenários, pessoal. Nós temos a situação esperada, que o tamanho do mercado é 200.000, nós temos 50% dessa participação, vamos vender a unidade por R$ 9,00, as despesas estão cotadas em 100.000 e os investimentos em 1 milhão. Numa situação pessimista de mercado, nós temos aqui 190.000, já esperando aqui um tamanho de mercado menor, certo? 190.000, participação no mercado em 47,37,
R$ 8 a unidade do produto, 100 mil de despesa, 1 milhão de investimento, porque a despesa e o investimento permanece. Já num cenário otimista, nós temos 220 mil, 60% de participação, aqui aumenta, o preço por unidade 10, despesas de 100, investimento de 1.000. Aqui, já considerando que o cálculo foi efetuado, e nós já vamos fazer esse cálculo logo mais, só dando um spoiler e já trazendo para vocês que após ter sido realizado o cálculo do VPL para os 3 cenários, nós chegamos a esses valores aqui, ó. No cenário pessimista, 1.301.000 aproximadamente de valor presente líquido, ou seja, de retorno que vai agregar ao investimento. No esperado, 1.717.000 aproximadamente. E olha só no otimista, 2.911.000 aproximadamente. No exemplo, nós temos que calcular o VPL. Como que nós calculamos o VPL mesmo? Valor presente menos custos. Claro que aqui nós podemos utilizar essa fórmula, mas como nós estamos falando de 5 anos, seriam 5 cálculos. Como nós já aprendemos a usar HP para fazer esse cálculo, justamente nós vamos então aprender aqui a fazer o cálculo direto com a HP, certo? Então nós vamos para a primeira situação, vamos resolver a situação esperada na HP agora, tá? Então vamos lá para a câmera de documentos, sempre lembrando de apagar a memória FCLX. Nós vamos começar. Qual que é o investimento inicial? R$ 1 milhão. 1 milhão CHS GCF0. Saída. Primeira entrada na situação que nós encontramos lá na primeira tabela. 800 mil. 800 mil GCFJ. Segundo fluxo de caixa, 900 mil. GCFJ. Terceiro, 700 mil. GCFJ, outra entrada. Quarto, 600 mil. GCFJ. Quinta entrada, 500 mil. GCFJ. A taxa mínima de atratividade é 10, então 10I, que é a taxa. F, NPV, eu calculo o VPL para a situação esperada. Veja, 1.717.263,48. Veja no quadro agora o nosso resultado. Aí já está com a memória de cálculo para você refazer. Essa é para a situação esperada que nós acabamos de calcular. Agora nós vamos fazer este cálculo aqui, que é para uma situação pessimista, onde você vai considerar para fins de cálculo essas entradas. Vamos a HP. Nesse cálculo agora da situação pessimista, vamos primeiro apagar a memória. FCLX, para começar de novo. Se você tiver 0,001 na memória, o resultado vai dar errado, tá? Por isso precisa limpar, FCLX. Vamos lá. R$ 1 milhão, certo? R$ 1 milhão, CHS GCF0. Primeira entrada, 620 mil. GCFJ. Segunda entrada, 700 mil. GCFJ. Terceira entrada, 600 mil. GCFJ. Quarta entrada, 550 mil. GCFJ. Última entrada, 550 mil. GCFJ. A taxa continua a mesma em 10I, F, C, FNPV ou VPL. 1.310.101,77. Vocês corrijam aí, porque aqui no meu slide apareceu como 1.301.001. É 1.310.000, tá? Vamos deixar aqui para vocês, quando forem fazer o cálculo, pegarem por esse valor, ó. 1 milhão foi um erro de digitação, tá? R$ 1.310.101,77. Então, aqui é a situação pessimista.
E a otimista, vocês vão fazer o cálculo aí, utilizando esses fluxos de caixa aqui do exemplo. E vão chegar ao VPL de R$ 2.911.991,85. Então, nessa análise aqui, o que nós vamos considerar, tá? Temos uma redução falsa, de falsa sensação de segurança gerada pelo VPL, porque é percebida uma grande alteração no VPL gerada por mudanças de expectativa no projeto. Essa análise nos mostra quais informações são relevantes e provocam as maiores variações nas expectativas. Assim, no caso em questão, as variáveis que ocasionam maiores impactos é o tamanho do mercado e a participação na companhia desse mercado. E a interpretação é que na análise de sensibilidade, ela produziu VPLs positivos, mesmo para cenário pessimista, incorrendo uma sensação de falsa segurança. É o caso que estamos estudando, pois em nosso caso o VPL foi positivo para o cenário pessimista. É preciso estar ciente que o VPL também pode ser negativo, ocasionando um projeto que deve ser rejeitado. Aqui, nessa interpretação, também aqui já analisando toda a nossa interpretação, verifique na tabela de estimativa de receita, tá? Que houve uma pequena participação do mercado, de 50% para 47%, provocou um VPL de 1.700.000 aproximadamente para 1.301.000 e uma redução de 24,23%. E outro efeito bem relevante é que uma alteração de participação do mercado de 50 para 60, na situação otimista, vai provocar uma variação no VPL de 69,57%, que vai de 1.717.000 para 2.911.000 aproximadamente. Então, faça novamente os cálculos aí para ter isso em mente e para ficar bem afiado no uso da HP e também na interpretação.